A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bom dia. Dia 12 de setembro de 2018, são 10 horas da manhã. Passando aqui para deixar uma reflexão para a nossa vida. Mais um dia, amém? Irmãos, a nossa reflexão hoje se encontra no segundo evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo 11, verso 12 e 14, amém? Que diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Amém, irmãos? Irmãos, vemos a narrativa de Jesus saindo de Betânia. A Bíblia diz que ele teve fome e ele avista de longe uma figueira. E a figueira, irmãos, estava cheia de folhas. Quando a figueira está cheia de folha, simboliza ou significa que ela tem o quê? Frutos, que ela está com frutos. Porém, quando Jesus chega próximo a ela, Jesus vê que só tinha folhas, não tinha fruto. E a Bíblia diz que Jesus, ele amaldiçoa essa figueira. Ele amaldiçoa ela, que nunca mais haja fruto de ti. E diz a Bíblia que ela seca até a raiz. Irmãos, aqui uma meditação para mim e para você. Algumas lições, ou vamos dizer pelo menos 2 lições que a gente pode tirar disso. Nós temos dado frutos, irmãos? Ou somos apenas folhas? Ou temos apenas folhas? Jesus, ele teve fome, irmãos, e hoje Jesus, vamos espiritualizar isso? Jesus tem fome hoje. Que fome, pastor? Ele tem fome de ver, irmãos, os nossos frutos. Porque cada um de nós, a Bíblia diz que foi dado uma medida de fé. E Jesus deixou para mim, para você fazer o quê? Continuar fazendo a obra de seu Pai. A obra de Deus. Continuar evangelizando. Ganhando almas para o reino de Deus. Jesus tem fome de almas. E muitas das vezes, irmão, nós estamos vivendo de aparência. Por que viver de aparência? Nós simplesmente viramos religiosos. Por quê? Temos cultos diariamente, ou vamos dizer, onde nós congregamos é segunda, quarta e sexta. E isso se torna uma religiosidade para nós. Por quê? Porque a gente vai para o templo, nós diz que adoramos, nós cantamos louvores, fazemos expressões de amar a Deus, choramos às vezes, fazemos promessas a Deus, votos com Deus, vamos fazer isso, Senhor, me ajuda que eu vou fazer tal coisa. E, irmãos, muitas das vezes estamos vivendo o quê? De aparência. As pessoas veem em nós o quê? Apenas aparência. As pessoas veem em mim um religioso. Pô, ali vai um servo de Deus, né? Um homem temente, uma mulher temente a Deus. Mas aonde estão os frutos, irmãos? Aonde estão os frutos? Cadê os nossos frutos? Nós vemos, irmãos, que Jesus, ele está falando essa parábola a respeito de Israel, que viviam de aparência, e às vezes nós vivemos de aparência também. Nós dizemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Mas, irmão, não se esforçamos para fazer a obra de Deus. Nós não colocamos empenho, não colocamos força para estar fazendo a obra de Deus. Nós queremos deixar, irmãos, tudo é para Deus fazer. Ah, não, está na mão de Deus, Deus sabe todas as coisas, sabe? É Deus que vai fazer, né? Eu não posso confiar na força do meu braço, porque a Bíblia diz que maldito homem que confia em si mesmo. Mas, irmãos,
Se Deus entregou algo para mim e para você fazer, é porque Ele confia em nós. E nós precisamos dar fruto, irmãos. Nós precisamos dar fruto. A Bíblia diz em João 15:5 que é necessário que a gente dê fruto, irmãos. Que nós estejamos arraigados, enraizados em Jesus, ali na videira, a videira verdadeira que é Ele. Porque Ele diz que sem Ele nada nós vamos poder fazer, não há obras. Não há obras. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos obedecer todos os mandamentos. Nós obedecemos, não, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, sabe? Eu não uso o nome de Deus em vão. Mas veja bem, falta para nós ainda, irmãos, o fruto. Sabe qual é o fruto? O fruto da regeneração, o fruto da verdadeira conversão. Como Jesus disse ali para Nicodemos, é necessário vos nascer da água e do Espírito. Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, hoje muitas das vezes nós dizemos ter nascido do Espírito, mas não, sabe por quê? Porque nós vivemos na carne ainda, irmãos. Muitas das vezes nós ficamos triste, cabisbaixo, decepcionado por uma coisa que aconteceu na igreja ou fora da igreja, e aí nós queremos o quê? Parar, nós não queremos mais fazer nada. Nós vivemos olhando para outra pessoa, nós vivemos sempre olhando para o que o outro está fazendo, esquecemos de dar fruto. Às vezes nós estamos cheios de folha, aparência de crente, aparência de cristão. Jesus nos conhece, irmãos, Ele sabe quem sou eu de verdade, quem é você de verdade. A primeira lição que nós tiramos, irmãos, é que Jesus teve fome e Ele não achou fruto. A segunda lição que nós aprendemos é que, irmãos, não adianta o meu discurso de que Deus sabe todas as coisas, que no tempo dele Ele vai fazer. Eu e você somos cobrados por Jesus, é por Deus, não é pelo seu pastor. Não, é por Deus, Ele quer ver frutos. Ele quer ver frutos, não folha. Nós vemos, irmãos, que essa figueira representa o que, irmãos? A nossa vida. Essa figueira representa aquilo que nós estamos fazendo ou não para Deus. Não queira, irmãos, ser amaldiçoado por Deus. Pastor, ninguém é amaldiçoado por Deus. A figueira foi. A figueira representa Israel. A figueira representa eu e você. Que nós venhamos a dar frutos, irmãos. Que nós venhamos a produzir. Aí eu quero deixar uma pergunta, irmãos. Para nós, não é para você. É para nós fazer uma reflexão e se examinar. Quais são nossos frutos? Quais são nossos frutos, irmãos? Ou somos folha? Folha, irmão, o vento leva. Folha o vento leva. Pode ver, irmãos. A folha, quando bate um vento, joga ela para tudo que é canto. Vai para lá, para cá, sem rumo. Tem muitos cristãos vivendo sem rumo, sem direção. Porque não tem frutos, irmãos. São folhas. Que eu e você não sejamos folha. Que nós tenhamos frutos. Frutos dignos de arrependimento, irmãos. Que nós sejamos regenerados pelo Espírito Santo, que há um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo e nós temos que obedecê-lo, cumprir aquilo que Ele deixou para nós fazermos. Amém? Faça essa reflexão na sua vida hoje. Vamos fazer essa reflexão. Quais têm sido nossos frutos? Ou se somos apenas folha? Ou se simplesmente vivemos de aparência, irmãos? Ou somos mais um religioso que diz seguir a Jesus, mas a gente segue até onde a gente quer. Aquilo que é posto para nós fazermos, a gente faz até quando nos convém fazer. Seja que eu e você sejamos, irmãos,
uma figueira com muitos frutos. Que nós venhamos a dar frutos, irmãos, na obra de Deus. Que nós venhamos a fazer a obra de Deus com amor. Que nós venhamos a olhar, irmãos, para o próximo, amando como se fosse a nós mesmos. Não adianta, irmãos, falar de amor se não sabe viver esse amor. Não adianta pregar o Evangelho, irmãos, se você não quer viver o Evangelho que você prega. Não adianta vir para a igreja, irmãos, todos os cultos, irmãos, se você está ali só de aparência. Se você está ali ouvindo a palavra, mas não dá ouvido. Se você está ali, irmãos, fazendo um número e não somando. Que nós venhamos a refletir sobre isso. Quais têm sido nossos frutos. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo nos ajude a fazer uma autoanálise de nós mesmos, irmãos, e analisarmos que frutos temos dado ao reino de Deus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.